Vamos lá, pessoal. Pratique 32. Determine o valor das seguintes raízes. Letra A, raiz quadrada de 1156. Lembrem lá, tá? Por que eu falei raiz quadrada? Porque o índice dessa raiz é 2. Ele não aparece, mas ele tá aí, beleza? Então, sempre que não tiver o índice, é raiz quadrada, porque o índice é o 2. E quando aparece, aí é só falar raiz de índice tal, né? Raiz de índice 3, raiz de índice 5. No caso da raiz de índice 3, a gente sabe que pode falar raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de menos 125. Beleza, vamos lá. Como que a gente resolve uma raiz sem usar a calculadora? O método mais simples é por decomposição em fatores primos, beleza? Então vamos decompor o nosso radicando ali da letra A, que é o 1156. Radicando é o número que está dentro do radical, é o número aqui dentro da raiz, beleza? Como ele é par, a gente começa pelo 2, beleza? Eu vou fazer aqui rapidinho e você faz passo a passo. Então, ó, 1156 decomposto até o fim. Como que eu sei que chegou até o fim? Quando aqui do lado esquerdo aparece o número 1. Veja que aparece um número primo que a gente não tem o costume de usar, tá? O 17. Então aqui, ó, eu tive que ir tentando. Fui usando todos os números primos. Tentei por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, até chegar no 17, beleza? Então você não pode desistir também, você tem que ir tentando. Pega lá uma tabelinha na internet de números primos e vai tentando. Beleza, então como que a gente reescreve? A gente fatorou ele aqui, ó. Agora a gente tem que reescrever ele na forma padrão de fatoração por primo. Isso significa, ó, que 1156 é igual a 2 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque apareceu duas vezes o fator 2. Vezes 17 elevado a 2. Por quê? Porque apareceu 17 duas vezes, beleza? E agora a gente vai reescrever isso daqui lá na raiz. Porque, ó, é igual, ó. 1156 é igual a isso daqui. Então a gente vai reescrever ele lá na raiz. Ao invés de eu escrever 1156, eu vou reescrever ele como 2 elevado a 2 vezes 17 elevado a 2. Por que isso? Porque daí eu vou poder aplicar a propriedade, beleza? Então, ó, tem uma propriedade que me diz que eu posso separar quando tem uma multiplicação. Só quando tem uma multiplicação, beleza? Então, ó, vou separar, vou escrever duas raízes separadas. A multiplicação agora está do lado de fora, ó. Eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Você pode ir direto para o resultado que eu vou mostrar, mas é só para você ver o passo a passo, beleza? Nas próximas eu não vou separar. E o que acontece aqui, pessoal? Agora eu posso cortar. Como tem um número elevado a 2 e o índice da minha raiz também é 2, eu posso cortar o índice da raiz, o expoente do radicando e o próprio radical. Quem que sobrou? Só o 2. Então ele vai para fora, ó, fica sozinho. Sinal de vezes. E agora faço a mesma coisa, ó. Corto o expoente, aqui tem um 2, corto ele e corto o radical. Quem que sobrou? O 17, ele vem para cá. Então o resultado é 2 vezes 17, 34. Raiz quadrada de 1156 é 34, beleza? Vamos para o próximo então. Raiz de 10.000, raiz quadrada de 10.000. Vamos fatorar o 10.000. Como o 10.000 ele pode ser escrito na base 10, a gente não precisa fatorar ele em número primo. A gente só escreve 10 e coloca o expoente aqui em cima. Qual que vai ser o valor do expoente? A quantidade de zeros. Isso só dá certo para números que são base 10, ok? Ou seja, o 1 seguido de zeros. Só dá certo se for o 1 seguido de zeros. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Portanto, o nosso expoente é 4. 10.000 é igual a 10 elevado a 4. Beleza, mas 4 não é 2. Como que eu vou agora cortar ali? Eu posso fazer o seguinte. A gente sabe pelas propriedades de potência que 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 é igual a 10 elevado a 4. Beleza? Ah, e se eu não soubesse disso? Se você não soubesse, você podia forçar esse resultado. Você faria isso aqui, ó. 10 elevado a 4 é igual a 10 elevado a 2. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Quanto que falta para esse 10 elevado a alguma coisa me retornar 10 elevado a 4? Falta 2. Porque pela propriedade das potências, a gente sabe que tinha que somar os expoentes. 2 mais 2 igual a 4.
beleza? Se você não entendeu isso aqui, você tem que retornar lá nas potências e fazer mais atividades. Então, vamos lá. Se não, você também pode fatorar ele por números primos, mas vai ficar gigante, né? 10.000 é um número muito grande. Vai ficar gigante a sua fatoração. Mas a gente descobriu, então, que 10.000 é isso aqui, ó. Então, vamos reescrever. Raiz quadrada de 10.000 é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Eu vou reescrever aqui novamente, ó, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Corta, corta, corta e corta. Quem que sobrou? O 10. 10 vezes 10, que é igual a 100. Portanto, raiz quadrada de 10.000 é 100. Outro modo que a gente poderia usar para responder essa mesma alternativa, pessoal, é lembrar da propriedade do expoente fracionário. Ó, vamos pensar. A gente descobriu que 10.000 é 10 elevado a 4. Então, vamos reescrever. Vou reescrever aqui, ó. Raiz de 10.000 é igual a raiz de 10 elevado a 4. Mas a gente sabe que toda raiz pode ser representada como um expoente fracionário. 10 elevado a 4, tudo isso elevado a 1 sobre 2. Tá? Toda raiz pode ser representada como um expoente fracionário. Quem que vai em cima? O expoente do meu radicando. Quem que vai embaixo? O índice da raiz. Aqui eu preferi fazer assim, mas tanto faz, tá? Na hora que a gente fizer a multiplicação ali, a gente vai obter o mesmo resultado. Ó, potência de potência. Mantenho a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 1, 4. E o 2 eu mantenho, né? Porque é como se tivesse o 1 aqui de baixo. 1 vezes 2 é 2. Isso aqui é coisa básica de fração, hein? Beleza, 10 elevado a 4 meios, é só fazer essa divisão aqui, ó. 10 elevado a 2, 4 dividido por 2 é 2, que vai me dar 100, o mesmo resultado, beleza? Vamos para o próximo. Vou arrastar aqui, o próximo é raiz quadrada de 2.601. Então vamos lá, 2.601. Vamos fatorar esse número. Beleza, ó, terminei a fatoração, veja lá. Tivemos que começar pelo 3, o número primo 3, depois deu por 3 novamente. É só você aplicar o critério de divisibilidade por 3, beleza? Se você não lembra, dá uma pesquisada lá na IA e descobre. E a gente chegou no 289. Como a gente já tinha aqui, ó, só repetiu o mesmo processo, beleza? Então vamos reescrever ele agora desse modo aqui, ó. Então, 2.601 é igual a 3 elevado a 2, porque eu tenho dois números 3 aqui, vezes 17 elevado a 2. E a gente vai trocar na raiz. Vamos lá. Aqui, ó. Raiz de 2.601 é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Vou trocar, ó, vou separar eles, beleza? Não é obrigatório, mas fica bom para visualizar. E aí a gente sai cortando, ó. Corta quadrado, corta radical. Corta quadrado, corta radical. Quem que ficou fora? 3 vezes 17. Isso daqui vai nos dar 51. Beleza? Então, a raiz quadrada de 2.601 é 51. Vamos agora para a letra D. Lá ele está nos pedindo a raiz quadrada de menos 9. E o que acontece, pessoal? Não existe, ok? Não existe raiz de índice par de um número negativo. Tá? Se o índice for par, você não tem como extrair a raiz desse número se ele for negativo, ok? Vamos para a letra E. É uma raiz cúbica, o índice é ímpar. Então, não existe a regra que eu acabei de falar para esse caso aqui. Quando o índice é ímpar, eu posso sim extrair a raiz de números negativos, beleza? O processo é o mesmo, a gente vai fatorar o nosso número. Ah, mas ele é negativo. Não se preocupa com isso, só fatora ele como se fosse um número normal, positivo. Então, vamos fatorar o 125, beleza? Então, ó, o 125 está fatorado aí, agora vamos reescrever ele. Como a gente agora está trabalhando com raiz cúbica, a gente vai juntar de 3 em 3 e não de 2 em 2, como nas outras alternativas, beleza? Então aqui, como eu tenho 1, 2, 3 números 5, é o 5 elevado a 3. Tudo isso daqui é a mesma coisa que 125. Por isso que a gente vai trocar ele lá na nossa alternativa, lá no nosso radical, beleza? Vamos lá. Então, raiz cúbica de menos 125 é igual a raiz cúbica de menos 5 elevado a 3. Veja que eu coloquei o parênteses, tá? Porque a gente tem que lembrar que é uma raiz de um número negativo. Tá? E a gente está elevando ele ao cubo. Beleza, pessoal, vamos lá.
Aqui a gente pode aplicar a mesma propriedade, ó. Se forem iguais, né, tem que ser igual, ó, o índice e o expoente. Aqui é 3, posso cortar. E o meu radical também some quando eu consigo cortar todo mundo. Portanto, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5, beleza? Vamos lá. Nossa última alternativa é a raiz de índice 5 de menos 32. Okay? A gente pode fazer essa conta sim, porque o nosso índice é ímpar, tá? Então não vai ter problema o nosso radicando ser negativo. Vou fatorar o nosso 32. Ó, está fatorado aqui no canto inferior direito. E o que a gente descobriu? Ó, que o 32 pode ser reescrito como 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, que é justamente o que a gente precisava para fazer o corte, né? Então vamos reescrever aqui, ó. Raiz de índice 5 de menos 32 é igual a raiz de índice 5 do menos 2 elevado a 5. Só a gente cortar aqui, porque são iguais. E aí a gente pode cortar o nosso radical também. Quem que sobrou? O menos 2. Então a raiz de índice 5 de menos 32 é igual a menos 2.